Bom dia a todos, bom dia minha gente, vamos começar a nossa aula de hoje com a continuação da termoquímica, né? Hoje a gente vai fazer alguns cálculos envolvendo a energia das substâncias, né, numa reação termoquímica. Então, deixa eu apresentar a tela. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da termoquímica, né? E a gente já viu as energias envolvidas na termoquímica, que a gente utiliza principalmente o quilojoules e a quilocalorias. Depois vimos os fatores que influem numa reação termoquímica. E agora a gente vai conhecer os calores, né, de formação e o calor de combustão numa reação termoquímica. Então, para que tudo isso aconteça, os elementos têm que estar no estado padrão, certo? Então, o estado padrão é o estado em que vai determinar a energia, em algumas situações, uma energia no estado padrão é igual a zero. Então, um elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando se apresenta no seu estado físico, alotrópico ou cristalino mais estável. Porque a gente viu na aula passada que algumas substâncias ela pode estar em estado físico diferente, ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, e essa condição apresenta energias diferentes. O estado alotrópico de uma substância, se ela está no seu estado mais estável, ela apresenta uma energia igual a zero. Se ela está no seu estado instável, ou seja, menos estável, ela vai ter uma energia diferente de zero, tá? Então, a condição para que isso aconteça, para que ela esteja no estado padrão, é na condição ambiente de temperatura e pressão, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica. Okay? Então nós vamos chamar estado padrão, a energia no estado padrão, vamos classificá-lo dessa forma aqui, ó. ΔH, com essa bolinha aqui em cima, tá? Esse é o ΔH padrão das substâncias, certo? Ou ΔH zero. Então, a gente tem algumas substâncias aqui no estado padrão. Grafite, oxigênio, CO2, H2O. Mas só quem apresenta a energia igual a zero no estado padrão são as substâncias simples, né? Essas é que vão estar com energia igual a zero. Porque o CO2 ela está no estado padrão, mas ela foi formada a partir da síntese entre o carbono e o oxigênio. A água ela é formada a partir da síntese do hidrogênio e do oxigênio. Então, quando você tem uma formação, você começa a apresentar energia, né, para aquela substância. Então, quando a substância é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia é igual a zero. Presta bem atenção nesta parte que eu estou falando. Se a substância é simples, toda substância simples é aquela formada com um único elemento químico. Se ela é simples, se ela não tem estado alotrópico, se ela não está mudando o seu estado físico, ela vai ser zero. Mas se ela tem um estado alotrópico, e aí a gente deve observar qual substância está numa situação estável para que ela seja igual a zero. Se ela apresentasse no seu estado alotrópico menos estável, aí ela terá uma energia diferente de zero, tá? Inclusive a formação
da substância composta a partir desta substância simples no estado alotrópico menos estável será diferente. Então, se eu formar uma substância a partir de uma substância simples no seu estado padrão, seu estado estável, eu tenho energia. Se eu tiver no estado que não esteja no estado padrão, uma substância que não esteja no estado padrão, a energia já vai ser diferente. Tá? Alguma pergunta? Então, eu vou apresentar algumas substâncias no estado padrão que têm energia igual a zero. Tá? Essas substâncias são todas substâncias simples. O carbono grafite é o carbono no estado mais estável. Então, ela tem energia igual a zero. O carbono diamante é o que não está no seu estado padrão. Ele está num estado fora do padrão. Está no estado menos estável. Então, tem uma energia diferente de zero. Tá? O estado alotrópico do carbono é o grafite e o diamante. O oxigênio tem uma substância alotrópica a ele. O oxigênio, o gás oxigênio, ele está no seu estado padrão. Tá? O estado padrão do oxigênio é o O2. O ozônio é um alotrópico do oxigênio. Então, ele não está no estado padrão. Ele é diferente de zero. O fósforo vermelho, existem dois tipos, o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco, ele é menos estável, então ele tem uma energia diferente de zero. Já o fósforo vermelho, ele tem energia igual a zero. O enxofre, também existe dois tipos de enxofre. O enxofre rômbico, que está no seu estado padrão, e tem energia igual a zero, e o enxofre monoclínico. Esse enxofre ele não está no estado padrão, então tem uma energia diferente de zero. Já a partir daqui, o nitrogênio encontra-se no estado padrão, ele não tem estado alotrópico, mas ele pode ter o estado físico modificado, né? O estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Quando é que ele vai estar no seu estado padrão? No seu estado gasoso. Tá? E a prata, aqui eu apresento a prata, como poderia ter apresentado outras substâncias com metais, como ferro, cobre, chumbo. Todas as substâncias simples que estiver no estado padrão, ela vai ter energia igual a zero. Ok? Perguntas? Então vamos lá. Conhecer a entalpia ou calor de formação. Bom, a gente já viu que a gente não pode calcular as energias individualmente. Mas a gente pode calcular a variação dessa energia numa reação termoquímica. Tá? Então, cada substância envolvida, ela pode ter energia, e se tiver uma substância simples no seu estado padrão, ela vai ser igual a zero. Então, ela não vai interferir. Tá? E aí a gente pode fazer o quê? Calcular esta variação. Essa variação é chamada de ΔH, que é o HR e o HP. Então, HR é a entalpia do reagente e HP é a energia do produto. A variação é de trás para frente, não é isso? Então, eu tenho do final menos o inicial. Então, eu vou ter ΔH igual a HP menos HR. Ou ΔH é igual a H final menos o H inicial. Okay? Então, essa energia de formação é a formação de 1 mol de substância. Então, substâncias simples vão reagir, vão se unir e formar uma substância composta. Mas aí, toda essa energia formada, a gente calcula em cima de 1 mol de substância. Tá? Então, nós vamos fazer uma reação que no final o produto seja 1 mol. E aí a gente tem a entalpia ou calor de formação daquela substância. Observe que eu tenho nesta equação termoquímica, observe que nesta reação eu tenho H2 gasoso reagindo com meio O2 gasoso.
produzindo H2O no estado líquido. A sua variação de entalpia é menos 286 kJ por mol de água líquida formada. Tá? Então, aqui, ó, a quantidade de elementos químicos que eu tiver no reagente, eu tenho que ter no produto a mesma quantidade. Então, observe que eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidrogênios no produto. Um oxigênio no produto. Mas você diz aqui, eu tenho O2, eu tenho 2 oxigênios? Tenho não. Por quê? Porque eu estou fracionando esse oxigênio. Estou dizendo que eu tenho meio, ou seja, metade do gás. Se o gás é O2, eu só vou ter um átomo de oxigênio. Tá? Então, eu tenho 2 hidrogênios, um oxigênio no reagente. 2 hidrogênios e um oxigênio no produto. Essa energia é de menos 286 kJ. Tá? Essa é a entalpia de formação da água. Então, quando eu reajo oxigênio com hidrogênio e formo água, eu tenho a energia de formação da água. No segundo caso, eu tenho meio gás nitrogênio, ou seja, N2 gasoso, mais 3 meios de hidrogênio gasoso, ou seja, H2, produzindo NH3 gasoso, que é a amônia. A energia de formação da amônia é de menos 11 quilocalorias. Tá? Então, eu estou formando 1 mol de amônia. Então, essa energia aqui é para 1 mol de amônia. Essa daqui é para 1 mol de água. Tá? Então, toda a energia de formação é baseada em substâncias simples reagindo formando um mol de substância composta. Ok? Alguma pergunta? Lembrando que estas substâncias simples devem estar no estado padrão. Ok? Se ela não estiver no estado padrão, ela não vai formar a substância com a mesma energia. Vai formar com energia diferente. Então, podemos calcular a variação de entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação. Então, serão fornecidas as entalpias de formação de cada substância envolvida na reação, tanto no reagente quanto no produto. A partir do somatório das energias do reagente com o somatório da energia do produto, podemos calcular a variação de entalpia na reação. Tá? Então, se calcula toda a energia que está lá no reagente, toda a energia que está no produto e se faz a variação de entalpia, o ΔH. Como é que se faz o ΔH? HP, que é o H final, menos HR, que é o H inicial. O ΔH é o HP menos HR. Aqui está escrito H final e H inicial, mas não tem problema. A gente pode substituir o final por P e o inicial por R. Quem é R? Reagente. Quem é P? Produto. Tá? Então, antes da seta, numa equação termoquímica, está o reagente. Depois da seta, encontra-se os produtos. Certo? E aí a gente vai pegar e inverter essa energia. Ok? Ou seja, a energia do produto vem primeiro e a energia do reagente vem depois. Por isso é uma variação. Tá? Toda variação é final menos inicial. Então vejamos esse exercício aqui. Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol. Tá? Se é uma energia de formação, a energia está em kJ por cada mol de substância formada. Tá? Então, olha, essa energia que está sendo dada é para 1 mol. Isso não quer dizer que na equação só vai ter 1 mol de substância. Tá certo? Se tiver mais de 1 mol, essa energia vai ser multiplicada por aquele número de mol que está na equação. Okay? A energia fornecida é somente de 1 mol.
Dado para quando for resolver, não colocar a energia que está ali e só ela mesma e pronto. Deve-se observar a quantidade de mol em cada substância envolvida na equação termoquímica. E o que é essa quantidade de mol na equação termoquímica? São os números que aparecem à frente da substância. Tá? Vamos observar essa equação. 3 MgO, ou seja, óxido de magnésio. Então, quando eu for ler isso aqui, eu leio 3 mol de óxido de magnésio. A segunda, 2 Al. Como eu vou ler? 2 mols de alumínio sólido. No lado do produto, eu vou ter 3 Mg. Eu leio 3 mols de magnésio sólido. Mas, aí eu só tenho uma Al2O3. Como é que eu leio isso aqui? 1 mol de óxido de alumínio. O 1 não é obrigado a aparecer, tá? Ele não aparecendo, subtende que ele está ali, ok? Então, tenho 1 mol de óxido de alumínio, tá? Aí você vamos voltar ao texto. Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol. Al2O3 sólido é igual a menos 1.670 kJ por mol. MgO, o óxido de magnésio, é igual a menos 604 kJ por mol. Pergunta. Eu tenho duas substâncias no reagente, eu tenho essa e tenho essa. E duas substâncias no produto. Duas substâncias no reagente, duas substâncias no produto. Mas a energia que foi fornecida foi apenas de uma substância do produto e uma substância do reagente. Ora, por quê? Simples. O alumínio sólido está no estado padrão e é uma substância simples. Se ela é uma substância simples, isso aqui é zero. Ok? O magnésio também está no estado padrão e é uma substância simples. Se ela é simples, igual a zero. Então, ela não vai participar da equação, que qualquer número multiplicado por zero é zero. Tá? Qualquer número somado a zero é ele mesmo. Qualquer número subtraído de zero é ele mesmo. Então, ele não vai interferir em nada. Ok? Então, a equação fica somente com a energia do óxido de magnésio no reagente e do óxido de alumínio no produto. Eu vou ter ΔH é igual a H final menos H inicial. Essa é a minha fórmula. O ΔH é 1. Olha, primeiro eu tenho o produto, que é o final. Que é um produto? Óxido de alumínio. Tá? Qual é a energia do óxido de alumínio? Menos 1.670. Eu só tenho 1 mol, 1 vezes este valor. Eu coloco dentro do colchete, tá? Porque eu posso ter mais substâncias. Eu abro um colchete, coloco a primeira substância. Se eu tiver outra, mais a outra substância. Fecho o colchete. Menos, ó, tem o menos da fórmula, ele continua. Abro um novo colchete e coloco agora a energia do reagente. Eu tenho 3 mol de óxido de magnésio. Então, 3 vem para aqui. Eu tenho que multiplicar essa energia fornecida do óxido de magnésio por 3. Porque lá na minha equação está dizendo que eu tenho 3 mol daquela substância. E a energia fornecida é de apenas 1 mol. Então, 3 vezes menos 604 kJ. O ΔH vai ser, como eu tenho 1 vezes 1.670, vai ser ele mesmo. Então, menos 1.670. Menos da fórmula. Não podemos esquecer esse menos da fórmula até que ele seja eliminado. 3 vezes menos 604.
Então, só. 3 vezes menos 604 vai dar o quê? Menos 1812. Agora sim eu posso resolver o sinal da fórmula com o sinal da substância que está, da energia que está logo após ele. Tá? Então aqui eu tenho uma multiplicação de menos da fórmula com menos da energia. Então o ΔH vai ser menos 1670, e menos com menos, ou seja, menos vezes menos, é mais 1812. E aqui, como são? Temos sinais diferentes, né? Eu tenho um menos e tenho um mais, eu subtraio e dou o valor do maior sinal. Tá? Quando eu fizer a subtração, quem tem o maior valor é o mais. Então, mais vai para o final. Ok? Aqui. Então, nossa resposta é mais 142 kJ. Beleza? Então, nossa resposta é a letra C, mais 142. Deu positivo. Segundo quesito. Sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 2 igual a menos 64,04 quilocalorias por mol, e o ΔH de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 196,5 quilocalorias por mol, o ΔH da reação abaixo será. Ora, eu tenho 2FeO mais meio oxigênio. Produz Fe2O3. E aí, como saber quem é o óxido de ferro 2 e quem é o óxido de ferro 3? Quando a gente está estudando ânions e cátions, a gente aprende que alguns cátions apresentam valências diferentes. Um desses elementos é o ferro. Né? Então, o ferro ele apresenta valência 2+, e valência 3+. Daí ser chamado de ferro 2 e de ferro 3. Ok? Então, o óxido de ferro 2 é o FeO. O óxido de ferro 3 é o Fe2O3. Ok? Então, o óxido de ferro 2 está no reagente e o óxido de ferro 3 está no produto. Tá? Então, observa mais uma vez que só foi fornecida a energia do óxido de ferro 2 e do óxido de ferro 3. Mas na nossa equação tem óxido de ferro 2, tem gás oxigênio e tem óxido de ferro 3. O que subtende é que o oxigênio está no estado padrão e, estando no estado padrão, tem energia igual a zero. Tá? É uma substância simples que está no estado padrão e toda substância simples que está no estado padrão, ela tem energia igual a zero. Então, a gente já começa a perceber que as energias das substâncias simples no estado padrão, elas não vão ser fornecidas no texto. Tá? Elas não vão ser fornecidas numa tabelinha. Que às vezes, em vez de estar distribuída no texto, apresenta-se uma tabela de energia. Ok? Então, se é uma substância simples, ela não vai aparecer. Se ela não está presente na tabela ou distribuída no texto, ela não será utilizada. Então, não quebrar a cabeça procurando onde é que está a energia daquela substância. Ela não está, não usa. Ok? Deixa ela de lado. Deixa ela para lá. Tá bom? Então, eu vou ter 2 mols, preste atenção, 2 mols de óxido de ferro 2 e 1 mol de óxido de ferro 3. Certo? Então, vamos ao cálculo. Temos o ΔH, H final menos o H inicial. Lembre-se, eu posso substituir isso aqui por ΔH igual a HP menos HR. Ok? Posso usar desta forma sem problema nenhum. Tá bom?
Então, ó, o ΔH é a energia do produto menos a energia do reagente. Quem é produto? Óxido de ferro 3. Qual é a energia do óxido de ferro 3? Menos 196,5 quilocalorias. Tá? Só tem um mol, 1 vezes essa energia. Fecho o colchete, repete o sinal da fórmula, abro um novo colchete e coloco agora, ó, se o óxido de ferro 2 tem 2 mol, eu passo aqui para frente o 2. Tá? Antes de colocar a energia, eu devo observar se na equação tem mais de 1 mol. Se tiver mais de 1 mol, eu vou colocar aquele valor multiplicando a energia. Bom? Então, se eu tenho 2 mols de óxido de ferro 2, eu vou multiplicar por menos 64,04. E aí eu vou ter menos 196,5 menos, né, que é o da fórmula, menos 128,04, que é a multiplicação da energia do óxido de ferro 2 por 2 mol. E eu tenho aí, ó, menos 196,5 e mais uma vez menos da fórmula vezes menos da energia. Menos vezes menos é igual a mais. Então a energia passa a ser agora positiva, mais 128,04. E aí o nosso resultado é de menos 68,42 quilocalorias. Uma coisa que eu esqueci de informar vocês é quanto a essa energia, né? Aqui eu tenho, ó, menos 68,42. Então essa energia aqui, ó, essa reação é exotérmica, certo? Ela é exotérmica. Lá no primeiro quesito, como deu positivo, é uma reação endotérmica. Quando deu mais 142 naquele primeiro quesito, nós temos uma reação endotérmica. O terceiro quesito diz assim: o gás hidrogênio pode ser obtido pela reação abaixo equacionada. Bem, eu vou ter CH4, que é o gás metano, tá? CH4 gasoso, mais H2O, V, ou seja, água no estado de vapor, produzindo CO, que é o monóxido de carbono, mais 3 mols de hidrogênio gasoso. O que é que se observou? Que a reação acontece com 1 mol de metano, mais 1 mol de água, produzindo 1 mol de monóxido de carbono e 3 mols de hidrogênio. Tá? Aí vem a informação das energias. Então a entalpia de reação a 25 graus Celsius e 1 atm é igual a entalpia de formação em kJ por mol. O metano, menos 75 kJ. A água no vapor, menos 287 kJ. O monóxido de carbono, menos 108 kJ. Ora, substância 1, substância 2, substância 3. A substância 4 não apareceu sua energia. E aí, por que ela não aparece? Por que essa energia do hidrogênio não está presente? Porque não foi fornecida, não foi dada. Porque está no estado padrão? Está no estado padrão e falta uma coisa, é o quê? Ela é uma substância simples e a entalpia dela é igual a zero. Muito bem. Ela é uma substância simples, está no estado padrão e sua energia é igual a zero. Por isso que ela não está aqui, tá? Então, só foi dada as energias de quem tem realmente energia para ser calculada, tá bom? Que é o metano, a água e o monóxido de carbono. O ΔH é o H final menos o H inicial. Ou o ΔH é o HP menos HR. 1 mol
de monóxido de carbono. Ora, temos que perceber que a gente começa por esta parte da equação, tá? Depois a gente coloca esta outra parte da equação. Então a gente começa do final, que é o produto, e depois o inicial, que é o reagente. Então neste lado, ou seja, no lado do produto, só existe uma energia efetiva, que é o do monóxido de carbono. Tábua colchete só tem um mol, 1 vezes menos 108. Fecho parênteses, fecho colchete. Abro um colchete, repito o sinal da fórmula, o menos, né, para poder abrir o colchete. E aí eu tenho 1 mol de metano, 1 vezes menos 75, vezes 1 mol de água, menos 287. Tá? A gente até poderia evitar de colocar esse 1 mol, já que 1 mol, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Já poderia ter ido direto, certo? Sem problema. Já poderia ter ido para essa linha de baixo. 1 vezes menos 108 vai dar menos 108. Aí eu repito o sinal da fórmula, abro o colchete, coloco menos, aí eu vou eliminar os parênteses, né? Menos 75 e menos 287. Tá? Observe agora o seguinte, que neste quesito eu apresento uma das partes com mais de uma substância. Observe que as substâncias são separadas por um sinal de mais. Tá? E as energias também devem ser separadas por um sinal de mais. Menos 75 de uma mais, menos 287 da outra. O que foi esquecido aqui foi ter colocado um parênteses aqui, fechando aqui. Deveria ter. Tá? O ΔH vai ter menos 108 da energia do produto, menos da fórmula, e aí a gente repete o menos 75, porque é 1 vezes menos 75, e repete o menos 287, que é 1 vezes menos 287. E agora vamos tirar esse colchete, vamos eliminar esse colchete. Tá? Vamos resolver esse sinal negativo de dentro com o sinal negativo de fora. Então, somando primeiro os internos do colchete, eu vou ter menos 75 com menos 287, sinais iguais, soma, repete o sinal. Igual a menos 362. Eliminando agora o sinal, o parênteses, eu tenho menos da fórmula e menos do parênteses, menos da energia. Menos vezes menos igual a mais. Então, menos 108 mais 362, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal de maior valor. Tá? Quem tem maior valor é o sinal positivo. Então, já sabemos que a nossa resposta será positiva. Então, temos aqui o ΔH igual a mais 254 kJ. Lembrando que se é mais, eu tenho uma reação endotérmica. Tá? Reação endotérmica.